Pessoal, eu vi um tweet falando sobre esse corte aqui, ó, em relação a Palmeiras, né? E pela época que o Palmeiras quase foi rebaixado e hoje tá aí mais uma vez em uma final de Libertadores e vivendo esses anos de glórias junto com o Flamengo, né? Parece que o futebol brasileiro virou ali a La Liga, né? Só Real Madrid e Barcelona e aqui tá virando só Palmeiras e Flamengo. Isso se dá pelo investimento, né? Pelo apoio que às vezes vai ter ali financeiro e a estrutura que foi reformulada para chegar nesse ponto. Mas tudo que eles estão vivendo agora, gente, não aconteceu assim do nada, demora tempo. Estamos falando de uma década aí, e olha para você ver, no início da década o Palmeiras estava quase sendo rebaixado, o Flamengo está passando por uma crise financeira enorme, mas olha como estão hoje. É assim que eu quero olhar como referência, ver daqui alguns anos, daqui 5, 10 anos, olhar assim, pô, mano, o Cruzeiro quase caiu para a Série C, o Cruzeiro teve um gol salvador do Robert contra o Goiás que nos permitiu ainda viver e continuar, sabe? Eu quero olhar para o passado dessa forma como hoje o palmeirense e o flamenguista com certeza estão olhando também para a história deles. Teve época que, pô, ninguém ganhava da gente, e assim, o futebol é assim. Por exemplo, hoje você vê o Cruzeiro e São Paulo, que na década de 90 ganhava completamente tudo. São Paulo ganhou 13 títulos na década de 90, o Cruzeiro ganhou 11. Era sinistro. Era o São Paulo 2 Mundial, o Cruzeiro 2 Copa do Brasil, era Supercopa, era Recopa, ganhava tudo, era sinistro. Hoje não. Hoje parece que os times sumiram um pouco. Mas isso é normal no futebol. O Palmeiras e o Flamengo também antigamente não ganhavam quase nada. É diferente, sabe? A gente saber separar isso. Eu acho que isso é muito importante passar essas mensagens também para as pessoas mais novas, para os jovens que às vezes estão ali na internet, as crianças, que às vezes ficam vendo ali, nossa, é só esse que ganha tudo e não ganha. Calma, mano, não é assim. Isso faz parte do futebol. Ensina o seu filho que a derrota ela acontece, a má fase ela acontece, às vezes muito mais do que a vitória. Por isso que quando você vencer, por isso quando você conquistar um título, cara, comemora e vibra bastante, porque isso é muito importante. Então assim, o que o Palmeiras e o Flamengo vivem hoje, irmão, não inveje, nós já passamos por isso também, um dia eles invejaram a gente e assim vive o futebol, são ciclos aí. Agora, para chegar nesse ponto, precisa ter estruturação, precisa ter dinheiro, e aí por isso que eu tenho esse desejo de ver o futuro do Cruzeiro como esses times estão vivendo hoje. Só ter paciência, calma que a gente chega lá. Tamo junto e é nóis.